Olá a todos! Pessoal, neste vídeo eu vou estar ensinando a resolver esse puzzle aqui bem bacana, que é o mais Thermofix. Então ele que é o mais um 3x3 modificado, então ele é bem tranquilo aqui de resolver, utilizando aqui os algoritmos aqui do cubo 3x3. Bom, então vamos misturar aqui para a gente ir para o tutorial. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma cruz aqui. Escolher aqui um centro, uma peça de centro, que são essas peças aqui de duas cores. Então a gente vai escolher uma delas e fazer a cruz, né? Então no caso aqui vamos pegar essa aqui, a verde e azul. Então a gente vai colocar azul aqui e verde aqui, onde está esse vermelho, e verde também aqui. Então vamos girar aqui, ver se vê algum. Tem um azul aqui, ó. Tem um azul aqui e outro aqui, né? Então vamos girar aqui. Vou passar aqui e vou subir aqui, ver se encaixa esse azul aqui, ó. Não faceou, né? Não encaixou. Então eu vou colocar por esse outro lado aqui, ó. Então não foi por aqui, então eu vou colocar por esse lado aqui. Nessa parte. Então eu vou trazer essa parte aqui para cá, ó. Vou trazer para cá. Agora sim eu vou subir aqui o azul, né? No caso, não. Caso assim, né? Agora sim. Encaixou aqui um azul. Vamos para o outro aqui, que está aqui embaixo. Vamos ver. Bom, esse aqui não encaixou, ele quer vir por esse lado de cá, né? Então vamos pegar aqui, girar aqui em cima e levar esse azul, ver se ele vai encaixar. Ó, não encaixou, então vamos colocar por esse outro lado aqui, girar aqui em cima e agora subir ele. Agora sim, ó, encaixou. Então essa parte é bem intuitiva, né? Você vai tentando, se não facear, você tenta colocar pelo outro lado. Nesse caso aqui já tem o verde, ó. Então vamos colocar outro verde aqui também. Vou girar aqui essa parte. Ó, não encaixou aqui esse verde, hein? Então eu vou voltar aqui com ele. Vou colocar por esse outro lado aqui, ó. Já que por esse lado aqui ele não foi, né? Ó, já que por esse lado não foi, então eu giro aqui em cima e levo ele por esse lado, ó. Levo ele por esse lado. Agora sim, já temos aqui a cruz feita aqui no mais Thermofix. Então essa é a primeira parte, fazer a cruz, assim como com o mágico, fazer a cruz aqui também, né? Nessa próxima etapa, a gente vai colocar essas peças aqui de centro nos seus locais corretos. Ou seja, a gente vai colocar azul aqui, um que tenha azul, não importa a cor daqui agora. Aqui tem que ter azul nessa parte e azul nessa parte aqui, ó. Ó, tem azul aqui, mas aqui não tem. Então, o que é que eu faço? Eu vou girar essa parte aqui de cima até ficar dois azuis. Então, já que esse aqui, ó, aqui não é azul, então se eu trouxer esse aqui para cá, o outro vai vir aqui, ó. Ó, um azul aqui, o outro azul aqui já veio, né? E automaticamente o verde no outro lado também já tem aqui um verde aqui e outro verde aqui, né? Como falei, não importa a cor daqui. A ideia é colocar, se aqui é verde, no caso, nesse caso aqui, né? Não sei se você vai fazer a cruz aqui com essas cores, mas se aqui é verde, eu coloco duas peças de centro que tenha verde e aqui duas peças de centro que tenha azul. Nesse caso aqui, as duas já veio orientadas, mas nem sempre, né? Claro que pode vir assim, ó, precisando ser girado. Bom, então nessa parte a gente vai fazer agora orientar essas peças aqui de centro. E como é que a gente vai fazer isso?
Bom, eu vou pegar essa peça aqui, no caso, eu vou pegar essa parte aqui, ó, essa peça aqui, e vou levar ela aqui para cima. Então, tá na camada aqui de baixo, vou levar para a camada de cima. Então, vou girar aqui. Ó, a peça veio para aqui, ó. Agora, eu vou voltar aqui mais um pouco, vou deixar ela aqui, ó, e vou deixar ela aqui por enquanto. Por quê? Porque eu quero girar essa parte aqui, ó, sem mexer aqui no que já está resolvido. Porque depois eu pego ela e desço para o local correto, né? Então, eu vou girar aqui essa parte, girei aqui e vou trazer essa aqui, ver se faceou. Ó, não encaixou aqui com o verde. Então, eu volto novamente, giro aqui outra vez. Agora sim, eu vou vir, ó, você viu aqui que encaixou bem. Como encaixou, eu volto com essa peça aqui, ó, e trago junto também essa peça já orientada, né? Bom, então a mesma ideia aqui, ó. Eu quero orientar essa peça. Claro que se eu só fizer assim, ó, eu já orientei ela com relação a essa aqui, ó. Já está na posição correta. Porém, eu tirei o verde que estava aqui, né? Ó, veio para aqui. Eu não quero isso, né? Então, para isso não acontecer, eu vou pegar essa peça aqui, levar lá para cima, para a última camada. Volto com ela aqui um pouco, agora por esse lado aqui, né? Deixo aqui por enquanto e agora eu vou girar essa camada aqui, ó, sem interferir essa aqui ficar parada. Então eu giro, vou girando aqui, volto, você viu que não encaixou, então eu volto aqui com ela novamente e giro outra vez aqui, ó. Agora sim, eu vou trazer aqui, ó, faceou, então já que encaixou, eu desço com essa aqui, ó, e a outra peça vem junto orientada. Bom, então essa foi mais uma etapa, né? Orientar essas peças de centro. Então a gente teve duas aqui, né? Desorientadas, então como tutorial, acho que duas aqui deu para entender muito bem, né? Porque se essa aqui também tivesse precisando de orientação, a gente ia fazer o mesmo, né? Subiria com essa, girava e descia com ela já orientada. Bom, vamos para a próxima etapa. Nessa próxima etapa aqui é concluir aqui a face branca. Porque, ó, aqui temos a cruz, então essa aqui é peça de centro. Se essa aqui é peça de centro, essa aqui são peças de meios, né, para fazer a cruz. Ó. Então, se você vai fazer a cruz, tipo aqui no branco, peça de centro, e aqui é peça de meio e aqui também. Mesma ideia aqui, ó. Peça de meio. E essas peças aqui são peças de cantos. Essa peça aqui tem 3 cores, são peças de canto, assim como no cubo mágico aqui tem 3 cores. Só que essas peças aqui também, ó, esses triângulos aqui, também são peças de cantos. Então a ideia de colocar aqui vai ser praticamente a mesma, né? Então a peça que vai ficar aqui no lugar dessa é uma peça que tenha verde, azul e vermelho. Então, cadê essa peça? Verde, azul e vermelho. Ó, é essa peça aqui mesmo, né? Ó, verde, azul e vermelho. Então, como essa peça quer vir para aqui, então eu vou tirar logo ela daqui. Vou subir, vou girar para cá e vou voltar. Agora sim, para colocar essa peça aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cima de onde ela quer vir. Essa peça quer vir para aqui, né? Ó, então eu deixo assim, ó. E vou subir aqui essa parte. Vou trazer essa peça aqui e ver se vai facear com essa daqui, ó. Ó, você viu que sim, né? A cor aqui bateu. Como bateu, então eu desço aqui com ela. Então já veio aqui para o local correto. Vamos colocar esse triângulo aqui pequeno. Ele está aqui, ó. Então eu deixo aqui do lado. Vou tirar esse aqui azul. Trago aqui esse verde e desço. Já veio para o local correto. Agora esse triângulozinho aqui azul. Ele está aqui, então a mesma ideia. Deixo ele aqui. Vou subir aqui com esse amarelo, ó, subir, né, para tirar ele. Vou trazer esse azul aqui para encaixar com esse outro aqui.
e volto. Bom, falta só essa peça daqui, ó. É uma peça que tenha... A peça que vem para aqui, ela tem azul, verde e amarelo. Então, verde, azul e amarelo é essa peça daqui, ó. Então, a mesma ideia. Trago aqui para cima de onde ela quer vir. Daí eu subo aqui essa parte. Ela sobe aqui junto, vai lá para trás, ó. Aí eu trago aqui. Ó, você viu aqui que não bateu aqui as cores, ó. Não bateu. Então, como não bateu, eu passo aqui direto com ela. Passo direto e agora sim eu desço aqui, ó. Aí eu faço todo o processo novamente. No máximo eu vou fazer 3 vezes, né? Trago aqui para cima de onde ela quer vir. Daí eu subo, trago para cá. Ó, você viu agora sim que agora encaixou. Se não tivesse encaixado, eu passaria direto aqui e faria o processo novamente e daí daria certo, né? Porque no máximo a gente faz 3 vezes. Nesse caso aqui, só precisou de 2 vezes. Então daí eu desço. Então, feito isso, concluímos aqui a primeira camada. Então, nessa segunda etapa, é montar a segunda camada, né? Igual no cubo mágico, quando a gente está resolvendo primeira camada, né? Faz a primeira camada e depois faz a segunda. Então, na segunda, o que a gente faz? Vai colocar as peças de meios, né? Que são 4. Então, nesse caso aqui, a mesma ideia. A peça de centro, de centro e de centro, né? Nesse caso aqui também são 4, né? Peças de centro. E peças de meios também são 4. Ó, essa aqui já está no local correto, essa daqui também já está no local correto, essa também, né? Bom, vamos tirar uma aqui, porque senão vai ficar só uma, né? Vamos deixar o amarelo aqui e um vermelho, né? Porque já tem 2 no lugar certo, então fazendo com 2 aqui dá pra gente ter uma ideia melhor, né? Bom, então a peça que vem para aqui é uma peça dessa aqui, só que vermelha, né? Você viu aqui que essa aqui encaixou bem, ó. Só que não é dessa cor. É uma vermelha. Tem uma aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa peça daqui, ó, e vou levar para esse outro lado aqui, ó. Vou deixar aqui por enquanto, ó. Porque essa parte aqui vai encaixar com essa parte aqui maior. Então, daí eu vou, no caso, tem que deixar bem aqui, né? Daí eu vou subir, ó. Subir, volto aqui com essa peça e deixo ela bem aqui, ó. Aí agora eu volto com essa daqui, ó. Você viu aqui que encaixou bem. Então eu levo para lá novamente. Vou subir aqui essa parte, trago e desço. Bom, vamos agora para um azul. Ó, tem um azul aqui. Nesse caso a gente vai ter que pegar aqui pela frente, né? Porque para pegar esse triângulo aqui pequeno, ó. Então eu vou deixar ele aqui, ó. Que vai pegar essa parte aqui da frente. Então daí eu vou subir aqui. Vou trazer essa aqui para cá, ó. Volto aqui com essa parte. Você viu aqui que encaixou. Daí eu passo direto. Subo aqui essa parte, volto e desço. Então você está vendo aí que é bem tranquilo aí de resolver, praticamente aí um cubo, o cubo 3x3, né? Eu acho que a maior dificuldade dele, assim que começamos a resolver, é perceber o 3x3 no Master Thermofix, né? Então é a maior dificuldade. Depois que você percebe que melhora a visão espacial, você vai ver que não tem dificuldade nenhuma aqui de resolver essa primeira parte e também aqui a segunda camada, né? Então, já resolvemos a primeira camada e também a segunda camada. Então, vamos agora para a terceira parte, que é fazer a cruz aqui em cima, né? Bom, essa parte aqui é a que é um pouco mais trabalhosa, né? Um pouco mais chatinha assim, de resolver. Então, primeiro aqui eu vou deixar aqui, ó. Se aqui é vermelho, né? Ó, vermelho, vermelho e vermelho. Aqui todas batendo aqui, né? E aqui também fica os amarelos. Então, para fazer a cruz aqui é um pouco chato aqui, porque não é tipo aqui o cubo mágico, né? Que são peças planas, né? E só tem uma cor. Nesse caso aqui, ela tem 2 cores. Ela tem 2 cores, né? Então, assim, dificulta um pouco, porque a gente vai ter que orientar essas peças aqui. Então, para fazer a cruz, vamos analisar primeiro aqui, ó. A gente vai utilizar o algoritmo
da cruz aqui no amarelo, o mesmo algoritmo que a gente faz aqui para fazer a cruz, e também o SUNY, que é o que a gente utiliza aqui também para montar o amarelo, né? Mas a ideia aqui vai ser para permutar essas peças. Bom, primeiro, por que a gente vai utilizar o algoritmo da cruz? Porque a cruz, se eu deixar assim, com o vermelho para frente, essa peça aqui vai ser preservada, essa daqui. Essa peça aqui da frente, ela vai vir para aqui e vai mudar de orientação. Essa daqui vem para aqui e não vai mudar de orientação, só vai se mover, só vai permutar. E essa vem para aqui e vai mudar de orientação. Então, quando eu perceber que alguma dessas peças aqui precisa mudar de orientação, eu vou utilizar aqui o algoritmo da cruz primeiro para mudar a orientação. No caso é esse aqui, né, que é F, R, U, R', U', F'. Então, foi o que ele fez aqui, ó, essa peça aqui, ó, permaneceu no lugar. A peça que estava aqui, que era amarelo e laranja, que estava aqui, veio para aqui, só que o amarelo estava para cima, veio para frente agora, então mudou aqui, ela permutou e também mudou de orientação. Aqui estava aqui, era vermelho e amarelo, o amarelo estava para cima, agora ela veio para aqui, com o amarelo agora para o lado. E a que estava aqui era amarelo e verde, e só veio se mover para aqui, ó, ela não mudou de orientação. Então, com esse algoritmo, duas peças mudam de orientação e uma só faz mesmo se mover. Então, quando eu ver aqui que alguma peça precisa mudar de orientação, eu tenho que primeiro utilizar aqui esse algoritmo aqui da cruz, né? Então, se eu fizer aqui mais uma vez, ó, essa aqui continuou e ela se moveu mais uma vez, né? Então, se eu fizer mais uma vez, essa peça aqui vai vir para aqui, vai mudar de orientação e vai ficar na posição correta, essa também e essa também. Então, desce, sobe. Ó, agora sim, todas na posição correta, né? Então, esse algoritmo aqui que a gente vai estar utilizando aqui, né? Agora sim, outra coisa, vamos fazer aqui o SUNY. O SUNY, se eu deixar assim, essa peça aqui vai ser preservada e essas três vão permutar entre si. Só vão permutar, não vai mudar de orientação. No caso aqui, né? Ó, essas três aqui só fez mudar só fez permutar e não mudou de orientação, né? O verde que estava aqui veio para aqui, o laranja que estava aqui veio para aqui e o azul veio para aqui, ou seja, só fez mesmo permutar. Então, quando eu quiser só permutar, eu uso o SUNY. Quando eu quiser que alguma peça mude de orientação, então eu uso o algoritmo da cruz. Então, vamos analisar aqui, né? No caso aqui não é tão simples assim à primeira vista. Então, vamos ver aqui. Essa peça quer vir para aqui, né? E já está, vamos dizer assim, se ela quiser vir para aqui, está na orientação correta. Essa aqui também. Então, uma das duas aqui vai ter que mudar de orientação. Então, eu já vou aqui usar o algoritmo da cruz para permutar uma dessas peças aqui, né? Para mudar de orientação. Então, eu vou deixar assim, ó, porque essa aqui eu vou preservar ela, essa daqui. Essa daqui vem para aqui, vai mudar de orientação. Essa vem para aqui também vai mudar de orientação. E essa vem para aqui e não vai mudar. Mas vai vir aqui desorientado. Eu poderia deixar, talvez assim fosse melhor, né? Deixa eu ver aqui, ó. Essa vai vir para aqui, vai mudar. Vamos fazer assim primeiro. Eu vou descer aqui, fazer o algoritmo da cruz, né? Essa aqui vai ficar no lado esquerdo, vai ser preservada, né? Essa vai vir para aqui, essa vai pular para aqui, né? Essas duas aqui vai mudar de orientação e essa aqui vai permanecer, né? Vai só permutar. Então, desce, sobe, traz para cá, daí volta, volta e volta. Então, como eu falei, essa aqui permaneceu no lugar. Vamos fazer assim agora, deixar aqui, ó. Vamos ver se tem alguma já na posição correta. Não tem, então vamos permutar elas para ver, né? Vamos permutar, ver se essa vem para aqui, para ficar na posição correta. Então, eu vou fazer aqui o SUNY. E essas três aqui vão permutar entre si. Essa aqui vai ser preservada. No caso, eu vou deixar assim.
Sobe, gira, desce, gira, sobe, dá 2 giros e desce. Perceba que essa aqui veio para a posição correta e essa também, né? Mas essas duas aqui, essa quer vir para aqui e essa para aqui, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui agora. Se eu deixar assim, essa quer vir para aqui. Vamos fazer o SUNY mais uma vez, para esses três permutarem entre si, né? Eu vou deixar essa aqui para preservar essa parte, essa peça daqui. Então, sobe, gira, desce. Bom, vamos ver agora o que aconteceu aqui. Esse vermelho aqui quer vir para aqui, né? E já está na orientação correta. Esse amarelo também está na orientação correta. Talvez não precise mais fazer o algoritmo da cruz, né? Essas peças queiram só permutar entre si. No caso, se eu deixar assim, esse vermelho vem para cá. Vamos fazer aqui o algoritmo da cruz para essas três aqui permutarem e a gente ver como é que vai ficar, né? Depois que fizer o algoritmo. No caso, o SUNY, né? Eu acho que algum aqui vai ter que mudar de orientação também, né? Vamos mais uma vez, porque essa aqui duas estão certas e essa aqui não, né? Então, algum aqui vai ter que mudar de orientação. A não ser que eu deixe essa daqui. Vou fazer assim para ver, né? Então, essa parte aqui você vai ter que ficar analisando, né? Essas peças querem mudar de orientação, se já estão na orientação correta, para daí ver se vai usar o SUNY ou o algoritmo da cruz. Vamos fazer o algoritmo da cruz mais uma vez. Eu vou preservar essa daqui. No caso, fazer assim para ver. Fazer aqui o SUNY para essa peça vir para aqui, né? Essa peça vem para aqui e fica na posição correta. Porque essa peça vem para aqui, essa para aqui, essa vem para aqui. Mas a ideia é colocar essa aqui e a gente vê como é que vai ficar as demais. Então, sobe, traz, desce. Então, essa aqui ficou na posição correta. Se eu usar o SUNY, essa peça vem para aqui, essa para aqui, essa para aqui. Então, se eu fizer mais uma vez, essa vem para aqui. Então, vou fazer o SUNY aqui duas vezes. Fazer uma vez, a gente vê como é que fica e ver se precisa fazer mais uma vez, né? Bom, então essa aqui foi preservada. Então, se eu fizer mais uma vez, essa peça vem para aqui, ó. Essa daqui vem para aqui e já vai na orientação correta. Se eu fizer o SUNY, né? Porque já tá, vai vir aqui para a posição correta. Esse vermelho vem para aqui, também vai ficar correto. E esse amarelo vai vir para aqui, também vai ficar correto. Bom, então a gente vai fazer aqui o SUNY mais uma vez. Essas peças aqui vão permutar e terá sido feito a cruz, né? Então, como eu falei, você vai ter que analisar aí como é que está aí e vai ficar utilizando o algoritmo da cruz e o SUNY. Se precisar, se você vê que precisa mudar de orientação alguma peça, você utiliza o algoritmo da cruz, né? Se for fazer a cruz, se quiser preservar alguma peça, você deixa ela na esquerda. No caso, essa peça aqui permanece no local. E se for fazer o SUNY, a que você quer que fique preservada, você deixa aqui para sua frente. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, sobe, traz para cá, desce, dá 2 giros e desce. E a cruz aqui, ó, foi feita, né? Então, essa parte aí é o que dá mais trabalho aí para fazer aqui no Master Thermofix, né? Que é fazer a cruz, né? Então, com a cruz feita, a gente agora vai permutar as peças de canto, né? Que é a próxima etapa. Bom, então nessa etapa, como já tem uma preservada, a gente vai deixar ela aqui atrás e no lado direito.
deixa atrás no lado direito a que está preservada. E essas três aqui, ó, vão permutar entre si. Aqui está aqui atrás, vai vir aqui para frente, aqui no lado esquerdo. Aqui está atrás no lado esquerdo, vai vir aqui para frente. Essa vem para aqui e essa vem para aqui. Então, no caso, se essa vem para aqui, não é o lugar dela, né? Então, eu vou ter que fazer mais uma vez para vir para aqui. Claro que eu poderia fazer assim, ó, para ela girar num sentido anti-horário, né? Mas depois você pode fazer isso, né? Nesse primeiro momento aqui, a gente vai fazer duas vezes aqui, né? Para não confundir muito. Eu vou fazer assim, ó. Vou deixar essa aqui preservada e vou fazer duas vezes esse algoritmo, que é tranquilo, né? Que você vai descer aqui à direita, à esquerda, desce, traz em cima para cá e desce. Daí volta e sobe, traz para cá novamente, volta aqui também e volta. Então, a peça que estava aqui veio aqui, ó. Agora sim, vamos mais uma vez, que essa peça aqui vai vir aqui para o local correto. E a gente vai ver como é que vai ficar essas aqui, né? Essa aqui também vai para o local correto. Só que a gente vai ver se ela vai querer mudar de orientação ou não, né? Mesmo se não for querer, a gente vai ter que fazer, né? Porque já que é um tutorial, a gente vai ter que ver também esse caso. Então, mais uma vez aqui o algoritmo, essa aqui vai ser preservada. Então, desce, traz para cá e desce. Daí volta e sobe, traz para cá, sobe e volta. Bom, essa aqui já está orientada, só ficou uma. Bom, mesmo se tivesse ficado duas, você ia fazer esse mesmo algoritmo aqui, que eu vou fazer agora, né? Eu vou deixar ela aqui, ó, no meu lado esquerdo. Vou deixar ela aqui no meu lado esquerdo. E daí eu vou ficar aqui, ó, descendo essa parte e descendo aqui, ó. Agora eu vou ver para que lado ela quer girar. No caso, ela quer girar no sentido anti-horário. Como ela quer girar no sentido anti-horário, já que o amarelo quer vir para aqui, eu vou começar descendo essa parte aqui, ó. Se ela quisesse girar no sentido horário, eu começaria descendo à esquerda. Mas como que é no sentido anti-horário, eu vou começar aqui por baixo. Então, faz assim, ó. Traz para cá embaixo, no caso, D, né? Então, D, L, D', L'. E continua. Traz, desce, volta e volta. Então, perceba aqui que orientou essa peça, só que bagunçou aqui embaixo, né? Então, para resolver isso, o que é que faz? Você vai pegar um desses triângulos aqui, ou esse, já que esse triângulo aqui, o lado dele não importa, já que é um triângulo equilátero, tem três lados iguais. Então, se ele fica assim, ou der um giro, a gente não vai perceber, né? Então, a gente vai pegar ele e trazer para cá, para onde estava a outra peça, traz para cá, deixa aqui e faz o mesmo algoritmo, fica descendo, traz, volta, descendo e voltando. Nesse caso aqui eu vou começar descendo essa parte aqui. Então, desce, traz para cá, volta e volta, desce, traz para cá, volta e volta. E agora é só alinhar aqui em cima. Então, você vê aí que é bem tranquilo de resolver. Acho que a maior dificuldade aqui é na hora para fazer a cruz, né? Mas aí você vai tentando aí, utilizando o algoritmo o SUNY e o algoritmo da cruz, e você vai resolver aí o seu mais termo fixo sem muita dificuldade. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha gostado. Se gostou, dê aquela força ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, e até a próxima.